Olá, samaritanas, como é que vocês estão? Hoje, dia de devocional, algo mais solto, né, mais avulso, digamos assim. Mas se você já tá por aqui há algum tempo no canal, sabe que nos últimos dias, né, nos últimos meses, a gente falou muito sobre um personagem específico da Bíblia, que é o apóstolo Paulo. A nossa última série foi especificamente sobre as prisões do apóstolo Paulo, pelo menos as mais conhecidas ali. E ainda digerindo tudo isso, o Senhor trouxe ao meu coração nos últimos dias uma passagem que está lá em Atos 16, que fala também de uma prisão, em específico que a gente não abordou na série, mas que foi uma prisão que durou uma noite. Porém, é muito conhecida, muito falada, muito ministrada, que foi a prisão de Paulo e Silas, que está lá em Atos capítulo 16. Paulo tinha acabado de chegar em Filipos, ele tinha pregado para algumas mulheres ali em Filipos, uma delas é Lídia, e Lídia se converteu, não somente ela, mas toda a sua casa, e a partir dali uma igreja passou a funcionar na casa de Lídia, uma espécie de célula, né, vamos contextualizar dessa forma. Certo dia Paulo está caminhando ali por Filipos, ele está procurando um lugar para poder orar, para poder ter um tempo ali, né, de comunhão, de louvor, de oração, com os irmãos, justamente com Silas também, né, que era o seu companheiro ali na época. Enquanto eles estavam caminhando pela cidade, uma moça, uma jovem, que a Bíblia diz, né, que tinha um espírito de adivinhação, ela começa a falar, proferir palavras sobre Paulo e Silas. Só que eram palavras verdadeiras, eram afirmações assim, verdadeiras mesmo. Ela dizia que eles eram homens de Deus, que eles estavam anunciando a salvação, que eles eram homens assim, servos do Senhor. Não tinha nada de demais ali na afirmação dessa jovem, ela estava falando a pura verdade, porque de fato Paulo e Silas eram servos de Deus e estavam anunciando o caminho de salvação. Só que Paulo, ele teve o discernimento, isso durou dias, tá? Assim, essa moça ficava ali atrás deles e tal, proferindo essas palavras, e isso durou dias, né? Só que Paulo, ele tem o discernimento de que apesar do que essa jovem está falando, apesar de ser verdade o que essa jovem está falando, o espírito que está sobre ela não é o Espírito de Deus, não é o Espírito Santo. O espírito que estava sobre essa jovem era um espírito de adivinhação, era um demônio. Logo, essa moça ela era uma escrava desse espírito, e também tinham homens que extorquiam essa moça, né? Ela era de fato uma escrava mesmo ali, tinham pessoas por trás usando desse dom, entre aspas, que ela tinha, né? De adivinhação, para poder extorquir dinheiro dela, para poder ganhar dinheiro em cima dela. E aí, em determinado momento, Paulo, ele faz uma oração, ele ordena que esse espírito saia dessa moça, porque ele tem o discernimento de que aquilo ali não é de Deus, e essa moça então liberta. Esse espírito de adivinhação sai dela e ela, de fato, ele liberta desse demônio, dessa entidade, sei lá o quê. Só que os donos dessa moça, os chefes ali dela, né, que ficavam extorquindo o dinheiro dela, usando ela para ganhar dinheiro, eles ficam enfurecidos com Paulo e Silas por conta disso, porque afinal de contas vocês acabaram com a minha fonte de renda aqui na cidade. E ali começa aquele alvoroço, e então Paulo e Silas, eles são pegos ali por esses homens, e eles começam a difamar eles dois, dizendo que eles tinham ido ali para poder causar discórdia na cidade, tirar a fonte de renda deles, e enfim, a multidão começa a se voltar contra Silas e contra Paulo, a ponto deles serem presos. E aí então começa, né, o desenrolar ali da prisão. E essa história eu tenho certeza que você sabe, né? Paulo e Silas ficaram à noite na prisão. Teve ali aquele episódio, aquela experiência magnífica, né? Onde eles começaram a louvar e a cadeia, né? O terremoto aconteceu e as cadeias se abriram. Tem até música, né? Muitas músicas que falam sobre isso, muitas ministrações sobre essa passagem, sobre essa prisão. Mas assim, são muitas camadas nessa passagem. E eu queria falar especificamente sobre algumas características, algumas coisas que eu observei aqui nessa passagem com vocês, porque eu acredito que dá pra gente fazer uma aplicação muito atual pra nossa vida hoje, pra nossa realidade, pra nossa sociedade. Por exemplo, não vou ler aqui tudo, mas eu sugiro que você leia todo o capítulo, até pra você ver ali o que aconteceu, né, na prisão especificamente. O carcereiro foi ganho pra Jesus, muitas coisas aconteceram. Paulo depois foi solto ali pelos juízes da cidade, e enfim. Mas o que eu quero me atentar é, de fato, nessa jovem, sabe? Porque foi, dentre as coisas, né, que Deus ministrou no meu coração, nessa passagem, o fato dessa jovem, sabe, tá proferindo palavras verdadeiras. E Paulo, na hora, ter o discernimento de que aquilo, apesar de ser uma verdade, não era de Deus. Gente, é algo muito atual, sabe? Porque trazendo para nossa sociedade, trazendo para nossa realidade, muitas vezes nós somos levadas a canais que estão disseminando a palavra de Deus, canais que estão falando de Deus, que estão assim
propagando uma verdade, porque era o que essa moça estava fazendo, ela estava dizendo uma verdade. Mas a fonte daquilo ali era podre. A fonte daquilo ali era contaminada, era adulterada. O que está envolvido nessa fonte? A motivação. A motivação daquilo ali não era pura, não era genuína, não era verdadeira, porque por trás ali tinham demônios, tinham pessoas extorquindo essa moça para ganhar dinheiro em cima dela. Então, assim, Paulo, ele teve algo que realmente só o Espírito Santo pode nos proporcionar, que é esse discernimento. Então, meditando nessa passagem, eu percebo o quão importante é nós termos esse discernimento hoje em dia. Porque você não concorda comigo que hoje em dia tá muito fácil a gente ouvir falar de Deus? Eu tô aqui na minha casa, no chão do meu quarto, e eu tô falando de Deus pra você. Mas, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, porque a internet nos dá, é uma ferramenta que nos dá esse certo poder, digamos assim, ao mesmo tempo é perigoso. Porque eu não consigo saber se essa fonte que tá jorrando sobre mim a palavra de Deus, falando de Deus, eu não consigo saber se essa fonte é de fato pura, genuína. Ah, Giovana, mas aí não tem como eu saber. Como é que eu vou saber se é genuíno, se é verdadeiro? Porque aparentemente é Deus. Aparentemente aquela moça estava falando de Deus mesmo, né? Ela estava falando verdades. Mas como é que eu vou saber se é de fato uma fonte saudável, se não é? Não adianta. Não adianta. Você precisa ter conhecimento da sua Bíblia. Porque, gente, eu vou dar outro exemplo aqui. Existe uma frase que é muito conhecida. E é uma frase verdadeira que está na Bíblia. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Essa frase é maravilhosa, é uma frase verdadeira, porque de fato Deus é isso mesmo. Mas você sabe quem falou essa frase? Foi o profeta Balaão. O profeta Balaão, ele é considerado, ele é tido na Bíblia como um falso profeta. Mas como assim um falso profeta? Falso profeta não é aquele que fala falsas profecias, não é aquele que fala mentira, que age falando coisas que não são verdadeiras, que traz coisas que são mentirosas pra gente? Não necessariamente. Porque o que Balaão estava falando aqui é uma verdade. Mas a fonte disso aqui é completamente adulterada. Balaão era um falso profeta porque a motivação dele era completamente deturpada. Vou colocar a referência para você ler melhor sobre a história de Balaão. Então, assim, percebe que nem tudo que fala, nem todo canal que fala de Deus é de fato de Deus. Para que a gente tenha esse discernimento, para que a gente não seja enganado, para que a gente não seja iludido e passe então a achar que tudo é de Deus. Ah, não, mas gente, até canções. Existem canções gospel, evangélicas, que a gente... Ah, não, mas é evangélico, é gospel, mas são canções completamente contra a palavra de Deus. E eu falo isso porque eu já consumi muitas canções que eu julgava. Eu olhava e falava, nossa, que linda essa canção. Canções lindas, maravilhosas. Mas se você for olhar direitinho aqui na palavra de Deus, são canções que, gente, pelo amor de Deus, não acrescentem em nada. Mas são canções evangélicas, são canções cristãs, digamos assim, sabe? Então, não existe fórmula mágica pra gente ter essa sacada que o apóstolo Paulo teve aqui. Não existe fórmula mágica. Existe você colocar o seu joelhinho no chão, se debruçar na palavra e ter intimidade com o Senhor, porque Ele que revela para os seus. Ele revela para aqueles que têm intimidade com Ele, sabe? O que é dele, o que de fato não é, porque senão vai ser muito fácil enganar a gente. Senão é muito fácil nos enganar. Qualquer pessoa que você vê na rua falando de Jesus, você vai achar, não, esse aqui é de Deus. E a Bíblia diz, o próprio apóstolo Paulo fala isso, que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz para nos enganar. Então, gente, nós precisamos vigiar, porque senão vai ser muito fácil enganar a gente. E esse devocional de hoje, na verdade, é um alerta, né? Como um alerta, assim, pra gente, pra nossa geração, pra nossa sociedade. Porque, às vezes, a gente tá tão acostumado, gente, a consumir coisas, sabe? Na internet. E eu me coloco, assim, nessa posição, não apenas de alguém que gera conteúdo, mas de alguém que consome também muita coisa. E se a gente não se policiar, se a gente não tomar cuidado, a gente passa a se acostumar com isso e a receber as coisinhas todas mastigadas. Agora, então, com inteligência artificial, né, isso é muito comum. Tudo é inteligência artificial, né, chat, chat. A gente tem que tomar cuidado para que isso aqui não seja substituído pela inteligência artificial, pela internet, pelas pregações que a gente recebe ali na internet, que são uma bênção. E não digo só a internet, às vezes na nossa igreja local mesmo, nosso líder, nosso pastor, né, que prega tão bem, que nos ensina tão bem, a gente se acostuma a ouvir pessoas, né, que tem o dom ali de ensinar e tudo mais, e a gente deixa de consumir isso aqui diretamente. A gente deixa de ir na fonte
Sendo que a gente tem a fonte aqui com a gente. E eu falo isso pra você, não é tipo assim, te exortando. Quem sou eu na fila do pão, amiga? Eu falo isso porque eu tô ministrando pra mim mesma. Porque eu me coloco nesse lugar. Às vezes a facilidade, ela pode nos atrapalhar, pode nos distanciar da verdadeira fonte. Porque, às vezes, você não concorda comigo que... Imagina aí, vamos fazer aqui um exemplo físico, vamos fazer uma analogia. O que é mais fácil? É você ir até o rio buscar a água ou você abrir a torneira da sua pia, do seu chuveiro, que a água já tá ali e você não vai ter o esforço de carregar essa água. É óbvio que é melhor você pegar a água da torneira. Só que você não concorda comigo que a água do rio, a água que tá ali na fonte, ela é mais saborosa, ela é mais fresquinha, ela é mais geladinha pra tomar banho, ela é melhor. Só que a gente não quer ter o trabalho de ir lá pegar. A gente quer um negócio já aqui dentro de casa, encanado. Tá tudo certo, é praticidade, é a mesma água, mas não é. É diferente. Então é a mesma coisa com a palavra de Deus, é a mesma coisa em relação a ouvir Deus. É muito bom a gente ter acesso a conteúdos, tem conteúdos excelentes na internet. Você pode ter certeza que sempre que eu venho colocar alguma coisa aqui, eu estudo muito, eu pesquiso e com certeza já devo ter falado alguma coisa que né, deve ter passado aí batido, mas que o Senhor tenha misericórdia. Mas porque eu tenho muito receio disso, sabe? De passar coisas que são levianas, né? Até mesmo involuntariamente. E a gente só vai conseguir se desvencilhar disso, sabe? De se enganar com as coisas, de se enganar com as palavras que as pessoas estão propagando. A gente só vai fugir disso a partir do momento que a gente souber e de fato ter a responsabilidade de ir direto na fonte. Poxa, essa pregação foi uma bênção. Mas peraí, deixa eu acompanhar. Qual é a passagem? Ah, tá. Ah, isso mesmo. Olha, nossa, você teve uma interpretação bem profunda. É isso mesmo. É isso que a gente precisa fazer. É isso que a gente precisa fazer. Não deixe de ir na fonte. Eu sei que às vezes é trabalhoso, é corrido, nem sempre a gente tem o tempo que a gente gostaria de ter para poder se debruçar ali na palavra do Senhor, mas não deixe de fazer isso, sabe? O diabo, ele é muito sutil, sabe? Ele é muito sutil. Então, a gente às vezes acha que, não, eu já li aqui meu versículo do dia, eu já fiz meu café com Deus Pai, tá tudo certo. Não tem nada contra café com Deus Pai, tá, gente? Não consumo, mas assim, não tenho nada contra, enfim. Pode ler qualquer devocional. Amém, é bênção, mas não deixe de ler isso aqui. Não deixe de ter o seu tempo direto com o Senhor, com o Espírito Santo, porque é só aí, essa é a chave, pra gente poder ter discernimento e saber o que de fato vem dele, da fonte limpa, da fonte sadia, e o que vem da fonte adulterada. Se você gostou desse devocional, comenta, curte, compartilha, envia pra quem você ama, pra quem precisa ter, né, ouvir uma palavra como essa, pra ter mais discernimento. Todos nós precisamos, né, gente? É muito importante. Estou voltando com as séries. Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta com as séries aqui no canal. Vamos continuar sobre as cartas, né? Já dei um spoiler ali pra você na última série, que eu quero falar sobre as cartas do apóstolo Paulo, as principais cartas, né, que foram escritas no período de prisão. E aguarda por aí que eu tô voltando.